Está conosco o Ricardo Ribeiro Júnior, auditor fiscal, supervisor do Imposto de Renda do Estado de São Paulo, para falar sobre aquele assunto que, enfim, em algum momento tira o sono de cada um de nós. Né? Por mais que a gente seja organizado, não somos, em algum momento a gente vai se preocupar com isso. Vai dar algum chabu, você vai se atrasar, e é curioso como o prazo para entrega da declaração do imposto de renda é mais ou menos como você se atropelado por um rolo compressor que está a 200 metros de você. Porque quando começa o prazo, ele está lá longe. Tá lá, uma hora eu saio dessa estrada aqui, né? Esse rolo compressor tá vindo, ele é pesado, se me pegar eu vou morrer. Mas ele tá muito longe, muito longe. E a gente só começa a resolver sair do caminho quando ele já tá passando em cima do nosso dedo do pé. Em vez da gente fazer isso antes. Vai entender. Ricardo, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia. É um prazer aqui estar com vocês aqui. Bom dia. Eu acho que o tom da nossa entrevista tem que ser para tirar aquelas dúvidas de última hora, né? Uhum. Qual que é a mais corriqueira de todas? O que é aquele item que as pessoas mais esquecem de preencher ou preenchem de maneira errada e depois entram em problemas, Ricardo? Bom, as dúvidas são as mais diversas possíveis, né? Desde o contribuinte perguntar se ele precisa declarar ou não, né? Se ele é obrigado, aí a gente tem que passar das condições de obrigatoriedade, porque as pessoas pensam que é só quem ganhou acima de R$ 28.559 que tem que declarar, mas eu tenho também, se a pessoa tem bens acima de 300 mil, precisa declarar também, então ela tem que olhar a legislação para ver se ela se enquadra nas condições de obrigatoriedade. E, bom, algumas questões que são bem comuns de perguntarem, né? É sobre despesas médicas. Então, os planos de saúde são dedutíveis, todas as minhas despesas médicas são dedutíveis. Eu tenho também a questão de problemas com dependentes, porque as pessoas trazem os dependentes, trazem as deduções com o dependente e muitas vezes esquecem de trazer rendimentos do dependente, né? Então, quando eu trago um dependente, eu preciso trazer não só a parte boa, que são as deduções, mas se ele teve rendimentos, eu preciso trazer também para a declaração, sob pena de cair numa malha fiscal. Eu tenho já uma dúvida de ouvinte aqui, acabou de mandar, serve para mim também, a Margarete. Pergunta o seguinte: preciso saber se recibo de pedreiro serve como comprovante. Ele não emitia nota fiscal e ela quer colocar aquele esquema de valorização do imóvel, né? Serve recibo? Bom, o recibo do pedreiro serve, tá? Mas para que essa obra ou essa reforma ela possa ser colocada como um aumento do valor do meu imóvel, né, com essa benfeitoria, eu preciso que essa documentação seja idônea, né? Então, não adianta ser um recibo simples. Se eu contratei um pedreiro, eu preciso tomar alguns cuidados, eu preciso ver se eu tenho que pagar o INSS dele, eu preciso estar também cumprindo as legislações municipais e estaduais também. Então, esse documento tem que ser bom, tá? Então, sempre eu digo, o documento tem que estar em perfeita ordem e também cumprir as exigências legais. Então, a princípio, esse recibo poderia ser utilizado, sim. Ô, Ricardo, na faixa de isenção, vamos supor que a pessoa ganhava muito bem, um salário ótimo e tal, mas ela foi demitida e passou o ano fiscal sem receber salário. Ela se torna, ainda que provisoriamente, um isento? Sim, o imposto de renda, a gente sempre faz um filmezinho do dia 1º do ano até o dia 31 de dezembro do ano, tá? Então, o que acontece? Para cada ano, da mesma forma, os rendimentos, os dependentes, eles vão variar conforme o que aconteceu na minha vida. Então, se de 1 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022 eu não tive nenhum ganho, não tenho bens acima de 300 mil, não cumpri nenhuma das outras condições de obrigatoriedade, não tive rendimentos isentos ou não tributáveis acima de 40 mil, né? Eu fico dispensado de apresentar a declaração, sim. Vendi uma casa, mais dúvida de ouvintes, vendi uma casa e eu recebi um apartamento e uma diferença em dinheiro. O que eu tenho de declarar? É o valor em dinheiro ou absolutamente tudo? Não, tem que declarar tudo. Tudo, porque né? quando você vende uma casa e recebe parte em dinheiro e parte em bens, você precisa verificar se você teve lucro na venda dessa casa, né? E se você teve lucro na venda dessa casa, você precisa calcular o imposto devido, né? O ganho de capital. E sempre relacionado aos imóveis, né, a venda de um imóvel, o imposto ele não é devido agora na entrega da declaração. Ele é devido lá na hora da venda, que eu preciso verificar se eu tenho imposto a pagar. Existe um programa auxiliar da declaração que chama ganho de capital.
Nele eu vou verificar se existe imposto a pagar, eu faço o pagamento desse imposto e agora, na declaração, eu informo essa venda, informo como é que eu recebi isso, né? Então, esse valor recebido em dinheiro, ele já vai estar numa aplicação minha, já vai estar lá na minha declaração, e o apartamento que eu recebi também vai estar na minha declaração como um bem recebido em parte de pagamento. Bom, muita mensagem aqui de microempreendedores individuais, né? Os MEIs. E, enfim, cada uma falando de alguma particularidade e tal, mas acho que a gente pode falar de uma maneira geral. Quais são as regras para os MEIs? Bom, o MEI, ele é uma pessoa jurídica, tá? E é muito comum as pessoas confundirem a pessoa jurídica com a física. Então, a partir do momento que eu instituo uma MEI, essa minha MEI, ela é uma pessoa jurídica, ela tem rendimentos, ela tem despesas, ela apresenta a declaração da MEI, tá? E cumpre a obrigação da MEI. Por outro lado, tem a pessoa física proprietária dessa MEI, tá? Então, essa pessoa física, se ela recebe rendimentos da MEI, ela vai declarar agora na declaração da pessoa física. E como é que ela recebe esses rendimentos? Ela pode receber um prolabore da MEI, aí nesse caso vai ser um rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, ou ela recebe lucros e dividendos da MEI. Nesse caso, é um rendimento isento recebido de pessoa jurídica. Então, vamos sempre separar. A MEI é uma pessoa jurídica e cumpre a obrigação dela, paga o imposto da MEI, faz a declaração da MEI, mas eu tenho também a pessoa física, que agora, até 31 de maio, faz a declaração da pessoa física e se ela recebeu rendimentos da MEI, ela vai e declara esses rendimentos também. E a pessoa que tem rendimentos com aluguéis de imóveis? A Ana pergunta, Ricardo. Bom, o aluguel de imóvel, ele é mais um tipo de rendimento. Quando eu vou preencher minha declaração de imposto de renda, lá no passado, né, na minha época, quando eu comecei a declarar que ainda era no papel, a gente tinha 2 modelos, tinha o modelo completo e o modelo simplificado. Hoje em dia, a gente só tem um modelo de declaração. Eu vou lá, preencho minha declaração e presto todas as informações. Então, eu vou prestar minhas informações de rendimentos. Então, da mesma forma que eu coloco o rendimento que eu recebo da empresa que eu trabalho, eu também vou colocar meu rendimento de aluguel, meu rendimento se eu trabalhei como autônomo, então todos os rendimentos vão na declaração. E esse rendimento de aluguel também, ele vem na minha declaração. Agora, um detalhe, o rendimento de aluguel, ele pode ser recebido de pessoa jurídica ou de pessoa física, tá? Se ele é recebido de pessoa jurídica, eu vou colocar lá ele na ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Se é recebido de pessoa física, eu coloco na ficha específica de rendimentos recebidos de pessoa física. E um detalhe, também para as pessoas, não só para essa declaração, mas para as próximas também. Se eu tenho um aluguel para pessoa física, eu preciso ver se eu sou obrigado a recolher o carnê-leão, tá? Então, eu tenho um recolhimento mensal obrigatório para aqueles que recebem aluguel de pessoa física superior a R$ 1.903,98. Aí ele vai lá na legislação e faz esse recolhimento para poder apresentar sua declaração para os próximos anos. Elizabeth, nosso ouvinte, pergunta como comprovar a isenção de imposto de renda para paciente com câncer? Bom, o portador de moléstia grave, que são aquelas moléstias elencadas na legislação, sendo a neoplasia maligna uma dessas isenções previstas na lei, ele tem isenção de proventos de aposentadoria, pensão e reforma. Então, a isenção é específica para esse tipo de rendimento. Tá? Então, se o portador de doença grave tem outros rendimentos, esses outros rendimentos não serão isentos. Por exemplo, o aluguel do portador de doença grave não é isento, é um rendimento tributável. Agora, para o portador de doença grave comprovar a sua moléstia, para comprovar a isenção, ele tem 2 passos a fazer. Primeiro, ele precisa comprovar essa isenção na sua fonte pagadora. E ele comprova através de um laudo médico pericial, e a legislação fala que esse médico tem que ser emitido por um órgão oficial da União, Estado, município ou do Distrito Federal. Então, ele consegue esse laudo, constatando a doença, dizendo qual data que ele adquiriu essa doença, leva na sua fonte pagadora e apresenta isso. A partir daí, a fonte pagadora já começa a não reter mais imposto de renda, né? Só que sempre lembrando dos proventos de aposentadoria, pensão e reforma. Tá bom? Aproveitando esse gancho aí, um ouvinte, cujo nome, infelizmente, eu não vou me lembrar, me perguntou ontem. Ele fez também um tratamento de câncer custeado por meio de uma daquelas vaquinhas online. E ele queria saber o que ele faz. Ele declara essa vaquinha? É obrigatório? Bom, essa vaquinha tem que analisar como é que ela foi feita, porque, na verdade, se foi uma doação que foi feita para ele, né? Ele vai para a pessoa física que recebe doação, o rendimento é isento, né? Então tem que analisar a natureza dessa vaquinha feita.
Tá? Então, se ela foi uma doação, ele declara como rendimento isento não tributável, e as despesas ele vai declarar como despesas médicas gastas por ele também. Agora, e essas vaquinhas online que são feitas, como é que elas entram? Elas entram como doação para a pessoa física? Isso, então, precisamos analisar bem a estrutura dessa vaquinha, tá? Um instrumento legal que foi feita essa vaquinha, tá? Então, tem que analisar, mas a princípio é assim, se a pessoa física recebe um rendimento, né, eu vou ter que classificar esse rendimento. Se é uma doação, para efeitos de imposto de renda pessoa física, a doação, ela é isenta, tá? Lógico que para doação, por exemplo, eu tenho que verificar também a legislação estadual para ver se existe um imposto estadual sobre essa doação. Como a minha parte aqui é só um imposto federal, doação para imposto federal é um rendimento isento e não tributável. Tá. Amanda escreve para cá, fundos imobiliários, o rendimento também deve ser declarado ou somente a partir de determinado valor? Não, o fundo de investimento imobiliário, ele tem que ser declarado, né? Todo rendimento tem que ser declarado. E eu tenho que verificar qual a natureza desse meu rendimento. Tá? E a própria fonte pagadora dela, o próprio banco vai dizer se esse rendimento vai ser tributável, tributação exclusiva, mas todo rendimento, quer ele seja isento, não tributável, ou tributado exclusivamente na fonte, ou tributável mesmo, o rendimento do salário, ele precisa vir na minha declaração. A minha declaração, ela, como eu disse, ela tem que ser completa. Então, todos os rendimentos que eu tive têm que vir para a declaração. Se vai ter tributação ou não, vai depender da natureza de cada rendimento. Ricardo, tem uma dúvida bem recente aqui, bem nova, sei lá. O José, ele pergunta o seguinte, como é que deve ser declarada ou declarado lucro, ganho com sites de apostas online? Tá com sorte, hein, o José. Aqui. Bom, esse lucro de apostas online, eu tenho duas naturezas. Se essa aposta for em algum site domiciliado aqui no Brasil, né, se for um rendimento daqui, ele é como se fosse um rendimento de loteria. Ele vai ser tributado com tributação exclusiva, né? Então ele já vai ter um informe de rendimento direitinho. Agora, na maioria das vezes, esses sites eles são situados no exterior. Então, esse valor que ele recebe, ele é um rendimento recebido do exterior e, como tal, ele vai entrar na declaração dele como rendimento recebido do exterior. Uhum. Muitas dúvidas de motorista por aplicativo. Com dúvida mesmo, inclusive, se tem que declarar. O Borba escreveu para cá, mas agora há pouco a gente teve mais umas 3 perguntas aqui em sequência de motorista de aplicativo. Tem que declarar? Não tem. Um deles, o Borba, falou, no ano passado eu não precisei. E outros aqui mencionando a dificuldade de comprovar a sua renda. Como ficam esses motoristas de aplicativo que eles têm um contrato com as plataformas, mas eles não são contratados pelas plataformas para ter essa relação de renda estabelecida, né? Eles não são funcionários das plataformas, né? O motorista de aplicativo, ele embora ele tenha a plataforma como intermediária, ele recebe os valores diretamente das pessoas físicas, né? E como tal, ele vai verificar se aquele rendimento que ele recebeu obriga ele a declarar naqueles percentuais que a legislação obriga a pessoa a declarar. Então, ele vai ver quanto ele ganhou, né? E vai declarar esse valor. O motorista de aplicativo ele tem um percentual que ele é obrigado a declarar como rendimento tributável, né? E esse percentual é 40% do valor do recebido, né? Então, esse valor ele vai trazer e vai verificar. Esse valor que ele tem que declarar é superior aos R$ 28.559,70, ele vai fazer essa declaração e vai apresentar. Só que também temos aquela questão do recolhimento do carnê-leão, que é obrigatório mensalmente. Então, ele vai fazer o cálculo mensalmente. Então, em janeiro lá do ano passado, ele deveria ter feito esse cálculo. Se ele passou do limite, teria que recolher o carnê-leão e fazendo assim sucessivamente nos outros meses para poder fazer sua declaração de imposto de renda. Bom, Ricardo Ribeiro Júnior é auditor fiscal, supervisor do imposto de renda no estado de São Paulo. Eu estou impressionado porque fica parecendo que a gente entregou para ele as perguntas antes, né? Tá tudo na ponta da língua. Nossa, impressionante. Cara, e não foi. A gente foi recebendo aqui durante a entrevista. Então, ou o Ricardo sabe muito mesmo, ou ele tem uns assessores que são mágicos. Ou ele está inventando. Não, imagina, gente. Ou ele está inventando tudo. Verdadeira, tá? Já imaginou. Ricardo, obrigado pelos esclarecimentos. Não duvido que a gente volte de novo para perguntar mais. Amanhã, que é o último dia, né? Porque é muita pergunta mesmo. Muita pergunta mesmo que vai chegando. Bom trabalho, um abraço para o senhor, até a próxima.
Muito obrigado, agradeço a oportunidade e continuo à disposição. Precisando, estamos aqui. Obrigada.